Download Podcast dessa semana, tenho o grande prazer de receber aqui o meu amigo Dr. Sérgio Benchimol, oftalmologista, multi-instrumentista, músico, compositor. Realmente vai ser um papo sensacional. Muito bem-vindo, Sérgio. Tudo Obrigado, bem? Roberto. Tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui. Que bom, né? Que nós conseguimos concatenar nos aí reencontrar, né? E nos reencontrarmos depois de tanto tempo. É, isso aí. Mas parece que foi ontem. Com certeza. Acho que esse é o tipo de amizade que a gente faz que tem validade para sempre, né? Com certeza. Sérgio, de praxe, vamos começar do começo. Como é que foi o início da sua trajetória? Primeiro, assim, da sua trajetória na área também da medicina, né? Nós conversamos ali anteriormente e você estava relembrando, né, do incentivo assim, do seu pai. E depois, como é que foi o seu incentivo e como é que você foi direcionado para a área musical também? Tá bom, vamos lá. Como você falou, né, tudo começa no começo e o meu começo, obviamente, foi a minha infância e a influência dos meus pais, não só do meu pai, mas da minha mãe também, foi muito grande na minha vida e eles conseguiram me influenciar de uma forma muito tranquila, assim, muito boa, que foi me fazendo assim me ver como médico, né, oftalmologista, seguindo os passos do meu pai, assim, aprendendo com ele, e isso tornou o caminho muito mais fácil por eu encontrar uma receptividade e não receber objeções. Ao contrário, só estímulo, sabe assim? E eu, desde muito cedo, acompanhava, assim, às vezes meu pai no consultório, ele atendendo, eu achava aquilo tão legal, né? Uma influência que também foi muito boa foi um congresso que meu pai organizou no Copacabana Palace de oftalmologia e ele me levou lá no congresso, assim, eu devia ter uns 6 anos por aí, né? E não fui assistir palestra, fui andar na feira, na área de convenções, comercial, e era muito legal, eu via como ele era bem recebido, e as amizades profissionais, e o clima bom, assim, os médicos todos alegres, contentes, aquele clima assim. Eu falei, poxa, que bacana, que coisa legal, né? E aí cresci com isso, e minha mãe e meu pai sempre, o que você quer ser quando você crescer? Não. Pergunta de praxe, né? Antes, quando eu era muito pequeno, eu respondia, eu quero ser careca, porque meu pai era calvo, né? Eu quero ser careca. Acabei que fiquei com cabelo branco, mas não fiquei careca. E aí, não, eu falava, quero ser médico, quero ser oftalmologista e tal. Aí, tá bom. Aí, quando chega no vestibular, né, você é mais que já é adolescente, né? Eu fiz vestibular, comecei com 16 anos, e você já é mais adolescente, mais questionador, mas ao mesmo tempo eu fiz aquelas contas, né? Vem cá, falando comigo mesmo, né? E aí, Sérgio, o que você gosta de fazer? Engenharia? Não. Direito? Não, com todo respeito, pessoal, sabe? Coisa minha. Eu falei, biologia? Eu falei, não. Medicina? Então vamos lá. Afinidade. Aí fiz o vestibular com 16 anos, com 17 já estava na faculdade. E acho que Unirio, né? Fiz na Unirio. Antiga medicina, escola de medicina e cirurgia, ali no Gafregrin, trabalhei no Gafre, aqui pertinho. E fui levando minha vida, sabe? Estudava, tinha as minhas amizades, que, fazendo um gancho com a sua segunda pergunta, como é que eu me envolvi na música? Exato. Sim. Eu vou voltar à vida profissional, mas como eu estou falando da infância e adolescência, na minha casa sempre teve muita música.
minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs um pouco mais velhas que eu, que estudavam piano e faziam apresentações, né? Aquelas apresentações clássicas, Legal. né? E eu ficava olhando elas tocando, admirava, elas botavam Beatles e Rolling Stones naquela malinha de aqueles compactos. Eu gostava Sim. de música, me levavam para ver filmes do Elvis e dos Beatles, né? E aí eu sempre cresci com muita música. E essa história do piano tem uma história que é interessante, que assim, eu morava no primeiro apartamento dos meus pais, lá na Avenida Copacabana, e assim, eu me mudei aos 5, lá para Atlântica, mas assim, até os 5 eu morava lá, então eu tenho memória de antes de 5 anos, Sim. que meu pai ia trabalhar, minha mãe saía para fazer as coisas dela, compras, etc e tal, e às vezes eu ficava em casa sozinho, não era nem a empregada, com a mãe da empregada, que era a Dona Arminda, uma figura, cachimbinho, assim, aquele fumo de rolo que comprava na feira. Aí ela ficava tomando conta de mim. Eu ficava brincando pra lá, pra cá, com soldadinhos, bichinhos, e vi o piano. Eu falei, opa, tem ninguém em casa, é agora. Legal. Aí eu fui lá, aí abri o piano, e aí de vez em quando eu arriscava tocar, né? Aí eu já sabia das graves, já sabia das agudas, já sabia das médias. Aí eu falei, Dona Arminda, quer ouvir a música do elefante? Ela, vai. Aí eu... Já estava começando a compor, né? Já estava começando a compor. Aí, gostou? Gostei. Dona Arminda, agora a senhora quer ouvir a música do passarinho? Vai. Aí eu... Aí ela... E agora, quer ouvir a música do cavalo? Aí ela, vai. Aí eu, ou seja, eu já tinha as minhas composições e já tinha uma técnica, que era o batuque. Eu batucava no piano. Sim, exatamente. Né? Aí tá bom. Aí um dia, acho que porque minhas mães estudavam, e que eu também demonstrava um certo interesse pela música, assim, me chamaram, bom, agora você vai ter aula formal de música. Aí eu, tá bom. E eu, assim, naquela história, assim, eu falei assim, bom, quer saber? Provavelmente eu vou, agora a professora vai saber vai perguntar o que eu sei tocar, e eu vou mostrar para ela as minhas composições e a minha técnica. Aí, quando eu sentei, eu... Tadã! Aí ela falou, não se bate no piano. Eu falei, como não? Pensei, né? Assim, mas eu tenho umas músicas aqui. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai começar agora só lá na outra sala, desenhando as bolinhas das notas. Eu falei, isso aqui era aula de música, não é aula de desenho. Formal, né? Desenho. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí quando ela falou, então, cara, agora vamos tocar aqui. Bota a mãozinha assim, bota a curvinha assim. Aí eu falei, poxa, mas eu quero tocar. Aí ela falou assim, aí chegou meus pais e falou, não, ele tá muito pequeno, não sei se tem jeito pra música, deixa eu mais tarde. Eu falou, então, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, assim. Aí fiquei assim, bolado, e aí parei com a música durante anos. Assim, eu acho que dos 5 até os, sei lá, uns Você 12. tinha 5 anos nessa época? Um pouquinho menos. Aí não toquei mais, parei com as minhas composições e tinha um violão lá em casa que era do meu tio, aí batendo no violão quebrei uma corda, fiquei meio envergonhado, larguei o violão. E aí anos depois, os meus primos, Marcelo e Jacques Benchimol, eles iam fazer um curso de férias não sei se era não era na ProArte não, mas era uma professora que dava aula na ProArte, né, escola de música. Aí vamos fazer umas aulas de flauta. Eu falei, tá bom, vamos. Flauta transversa? Flauta doce. Aí adorei as aulas. Tinha a tal das bolinhas, né, assim, aprendi a tocar, assim, e a gente fez um cânone. O cânone de Greenleaves.
tinha um finalzinho da segunda voz, né? Sim, sim. E foi um negócio muito bacana, que eu fiquei assim, bem entusiasmado e adotei a flauta doce como um instrumento para mim, como uma volta à música. Nisso, com 10 anos, 11 anos, por aí, né? O violão da minha irmã, que estava com a corda quebrada, eu dei uma ressuscitada nele e voltei a tocar violão. Eu voltei a tocar violão, porque eu tinha um amigo que tocava violão, e eu falei que eu gostava de violão, mas não sabia tocar direito. Aí ele falou, não, vamos tocar. E aí ele me ensinou algumas posições, e a gente fazia uma versão de Granada. E aí, assim, aquilo também me estimulou. Eu falei, pô, legal e tal. E aí, nas férias, com os meus primos, Marcelo e Jacques, que a gente era muito próximo, somos ainda, o Marcelo, ele falou, pô, vai ter carnaval, vamos fazer uma charanga. Eu falei, pô, vamos, né? Aí compramos lá um surdo, um tarol, né, um apito, e montamos uma charanguinha familiar, e depois com os amigos, a gente saía para cantar samba, e sempre gostei de samba no Brasil, né? Sim. Eu me lembro que a Cristina, que foi minha babá, era uma boa cantora, ela cantava uns sambas, assim, uma coisa bem legal, né? E aí fui agregando estilos musicais bem diferentes, né? Você vê, sabe, um pouquinho do erudito, né? O experimental, né? Green Leaves, depois um flamenco, né? E aí depois samba propriamente dito, carnaval, marchinhas de carnaval. Isso foi montando o meu repertório, assim, medular musical, né? Fora um aspecto que me lembrei agora, que é muito importante, que foi talvez assim um dos motivos assim muito emocionais, que assim, uma música que me influenciou, foi a música Na Sinagoga, tá? Legal. Né, a sinagoga, né, para quem não sabe, é o local de culto judaico, né? E existe o hábito de se ir na sinagoga, né, especialmente nas grandes festas, que a gente chama Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? Tem um dia do ano dedicado ao perdão, assim, publicamente, é bem legal. Sim. E, assim, as rezas judaicas, elas não são rezadas, assim, simplesmente. Toda reza, ela tem uma cantilação, e algumas têm cantos mesmos, né? Assim, é um mantra ou não? Não é mantra, não. É assim, quem conhece, né, o Rei Davi, compositor, editor dos 150 salmos, desde a época do templo, eu estou falando isso há 2.000, 3.000 anos atrás, o templo era movido à música. Todo dia tinha música, coral, instrumentos, isso é relatado nos livros, né? E a música sempre acompanhou o judaísmo. E na nossa humilde sinagoga, de formação marroquina, né? Meus bisavós são todos marroquinos, de Tanger, Tetuán, aquela região ali do norte do Marrocos, próximo à Espanha. E meus avós, eles vieram para o Brasil. Meus avós já nasceram aqui no Brasil, com exceção de um avô que era marroquino mesmo e veio para o Brasil fazer negócio, e encontrou minha avó e casou e ficou aqui. Então, assim, essa sinagoga ela é de origem hispano-portuguesa marroquina. Então, tem os timbres, as tonalidades, as melodias, elas são sfaradi, né? O sfarada é hispano-portuguesa, então tem muita cantoria. E são cantos muito bonitos, são cantos melódicos. Eu tive o prazer de produzir
dois álbuns, né? CDs era antigo, né? Mas 2 álbuns que foram CDs dessas melodias. Uma das melodias que a gente chama de Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat é do recebimento do Shabbat. Sexta-feira à noite, a gente relembra a criação do mundo e o ápice dessa criação foi o 7º dia. Sim. Um dia de descanso, um dia de paz, um dia de relaxamento, um dia que você já não tem preocupações. Você deve se trabalhar, você deve se abster dessas preocupações. Você deve, como eu digo assim, você deve se concentrar, você deve desenvolver o sentimento de que está tudo pronto. No 7º dia. Isso. Está tudo pronto. Eu não tenho nenhum dever para entregar na segunda-feira, eu não tenho nenhum plano para fazer no domingo, porque está tudo pronto. Então, assim, como se fosse um antídoto da ansiedade. Né? É um antídoto da ansiedade. Então, a gente celebra esse dia. Então, na sexta-feira à noite, a gente canta, são vários salmos, são vários trechos de oração, que são todos, como eu te falei, cantados e cantilados. E registrei isso num CD. Essas melodias, só para explicar aqui mais para os telespectadores que não tem muita afinidade, é o conhecimento, né, sobre essa questão. Essas melodias, no caso desse álbum específico que você produziu, são melodias que já existiam e você inseriu outras músicas de composições suas, obedecendo essa questão assim, do timbre melódico das escalas, ou não? São coisas mesmo tradicionais? São tradicionais, são originais, que vêm de geração em geração. Legal. Há muitos anos. Nossa, né? Assim, legal. Talvez milênios, mas assim, não vou chegar tanto porque eu não sei. Mas assim, era o que meus pais rezavam, o que eles ouviam na sinagoga, era o que os meus avós cantavam, tradição, né? Era o que veio do Marrocos. Sim. E o legal é que hoje isso está disponível para todo mundo. Todas as plataformas digitais. Nossa, se você digitar lá Kabbalat Shabbat ou Shell, você vai ver lá. E não tem só esse, eu acabei produzindo um outro disco. Depois vamos também, colocar na descrição do vídeo. Sobre o Yom Kippur, né? Assim, o dia de perdão, né? Tem umas rezas específicas e umas melodias específicas. E essas melodias, elas me impactaram muito quando eu era pequeno. A gente teve sorte de ter um Hazan, a gente chama. O Hazan é o cantor, né? Que não é o rabino, necessariamente. Né? O rabino é o rabino, é o chefe da congregação, que aconselha, que dá palestras sobre a lei, né? Coisas da comunidade. Mas o Hazan não. O Hazan, ele é um cantor. Ele é uma pessoa que recebeu o dom de Deus assim, para uma voz bonita, uma emuná, uma fé. E aí, com isso, ele canta e mobiliza assim. E aí todo mundo canta junto. Assim, você imagina uma sinagoga, assim, um lugar não muito grande. A Shell Gimelut, essa sinagoga que eu participo, ela é pequena, ela cabe umas 300 pessoas, mas você imagina 300 pessoas cantando juntos, num lugar uma assim. Vibração, uma energia, vibração, uma atmosfera. muito legal, muito legal. O Yom Kippur, o dia do perdão, é um dia incrível. É semanal. Não, o Yom Kippur é anual. Sim, o Kabbalat Shabbat, o Shabbat é semanal, toda sexta-noite, toda sexta-noite, sábado de manhã. Sim, é muito legal, a gente relembra fatos históricos, como a saída do Egito, éramos escravos, aí o mar se abriu e a gente passou, e isso tudo com cânticos e com melodias, que foram, sim, me emocionando, e foram assim, olha que bonito, que legal isso, foram marcando, e mais um componente fundamental nesse meu caldo cultural, musical, né? Mas então, e aí a vida continua, você passa a ser adolescente, você começa a querer viver em bando, tem os amigos da escola, e um ouve uma coisa, outro ouve outra, você vai procurar alguma outra coisa. Aí as influências vão se diversificando. É isso, aí, sim, passeando pela Avenida Copacabana, voltando acho que do Ibel, alguma coisa assim, passo por uma loja e ouço um som legal.
Aí entro, vou lá ver, tem aqueles LPs, né? LPs. Aí começo a garimpar ali, mas assim, olhando aleatoriamente. Aí pego um disco lá e olho assim a capa, fiquei assim, poxa, que capa legal. Era um disco do Yes. Nossa. Uma banda inglesa, né? Final dos anos 60, início dos 70. E comprei o disco, comprei no escuro. Aí fui lá, botei na minha eletrola, né? De repente, eu ouço uma música que não é rock, que não é jazz, que não é clássico, mas tem elementos disso tudo, né? Eu já conhecia o clássico. Meu pai tinha a coleção de Beethoven. Eu, com meus 10, 11 anos, fiz um trabalho na escola sobre Mozart. Então, eu já tinha um gosto pelo erudito, né? Sim, minhas irmãs, como eu falei, me apresentaram Elvis, Beatles. Sim. Mas, de repente, isso era algo além do que eu conhecia. E aí, conversando com os meus amigos, eu falei, eu ouvi também, mas olha, tem uma outra coisa aqui que é legal, Genesis, né? Tem outra coisa aqui também que é legal, Jethro Tull, tem Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd. Aí a gente começou a trocar discos, assim, eu me empresto pra você, eu gravo uma fita, a gente gravava aquelas, né, o início da pirataria, né? Assim, aquela coisa... adolescente, você faz uma cópia, entrega para ele faz... E aquilo também foi uma outra fase. E com isso, o gosto de tocar. Aí, esses meus amigos, a gente fez um grupinho na época, né, de música. Você imagina, 4 pessoas que nenhuma tem virtuosa em nada, nem técnica. A gente se junta para tocar e eu sempre tive assim a intuição, vamos dizer assim, o gosto, né, de gravar o que a gente tocava. Registrar, né? Registrar. Porque eu achava que aquilo era um momento único. Sim. Que podia, sabe, todos nós estávamos tão assim imersos nesse mundo, mesmo sem saber tocar nada. Vamos gravar, vai que sai alguma coisa legal. A gente nunca fazia cover de ninguém, a gente não vamos tocar aquela, não. Era sempre como aqui agora, era improviso, né? Cada um vai dando seu recado. Aí tá bom, aí fizemos uma bandinha e enquanto durou o ginásio a gente tocava regularmente. Aí acabou o ginásio científico, eu já mudei de escola, um foi para lá, outro foi para cá. Aí finalmente, aí no científico, assim, eu passei a tocar mais sozinho, no violão, um pouco no piano, ainda na flauta doce, mas sem ninguém. Aí porque já era o foco de, olha, vestibular, medicina, tem que estudar. E eu, assim, empenhado mesmo, sabe? Meus pais nem faziam pressão, eu já empenhado em estudar, pegar... objetivo mesmo. Né? Aí tudo bem. Aí quando entrei na faculdade, né, encontrei um amigo, um colega da faculdade ainda, não era um amigo, era um colega da faculdade. Assim, eu estava na aula de histologia, né, uma aula depois do almoço, só slide colorido, bonito, um anfiteatro, ar-condicionado. Aí eu falei assim, vou sentar lá atrás. Aí sentei lá atrás, mas tinha já gente atrás de mim. Eu estava no caderno, né, fazendo aqueles desenhos, né, dos tecidos, né, e a aula estava legal, mas às vezes num intervalo ou outro, alguém que perguntava alguma coisa, eu desenhei uma pauta e comecei a fazer as bolinhas que a professora queria que eu fizesse há 15 anos atrás. Aí um amigo meu, alguém me toca assim, ei, você é músico? Eu falei, cara, não sou, mas gosto de música, né? Aí esse amigo, porque eu também gosto e tal, vamos conversar. Não, tem uma banda, eu me reúno com 2 irmãos que a gente toca final de semana. Você não quer ir lá com a gente? Eu falei, opa, tá bom, legal, vou sim. Aí fui. Nisso, no ano do vestibular,
logo no comecinho do ano do vestibular, eu resolvi ter aula de música, de violão. Aí fui ter aula de violão clássico com o professor Haroldo, professor também da escola, não era Pro Music, ProArte. Da ProArte, isso. E fui ter aula com ele, com as bolinhas, tudo. Aí ele me apresentou Léo Brauer. Legal. Léo Brauer, um compositor argentino, contemporâneo, umas melodias incríveis. Legal. Influenciou Egberto Gismonti. Sim. Gismonti cita ele em algumas entrevistas. E eu tive a sorte de beber um pouquinho naquela fonte, tocar uma ou duas peças dele. Só que era o primeiro mês do vestibular. Aí eu falei assim, quer saber? Isso aqui está me tirando foco. Agradeci ao professor, parei com as aulas. Deu uma pausa, né? Dei uma pausa. Mas nisso, folheando o jornal, naquela época tinha jornal, né? Nos classificados, vi lá, vendo guitarra Fender. Eu falei, o Fender, eu já sabia que o Jimi Hendrix tocava no Fender. Aí eu falei, Fender, vou ligar. Aí me surpreendi com o preço. Era um preço, assim, dinheiro que eu tinha de aniversário, essas coisas assim, dava para juntar aqui e ali e comprar. E aí comprei, era uma guitarra de estudante, não era uma Fender Stratocaster, e era uma guitarra e comprei e deixei a guitarra ali, não tinha nem amplificador. Aí tá bom. Aí passam esses anos, tem esse evento na faculdade, o Mário me chama para fazer parte da banda dele, eu fui. Só abrindo parênteses, quem cutucou você foi o Mário. Foi o Mário Juvenal. Caldas de Carvalho. O Mário, cardiologista. Cardiologista. Que a gente vai chegar lá. Anestesista, trabalha comigo. A gente vai chegar lá. Então. Que legal isso, hein? Aí fui lá e eram músicos assim, também do mesmo nível, todo mundo amador, todo mundo começando. E novamente, ninguém queria tocar, sim, com todo respeito, ninguém queria tocar Beatles, Pink Floyd, nada, a gente queria tocar, a gente queria compor. A gente queria deixar a nossa marquinha ali, ter o prazer. A identidade musical da banda. Né? Aí começamos, aí fizemos uma composição, depois fizemos outra, e tocamos assim regularmente até o 5º ano da faculdade. Tocamos uns 5 anos juntos, né? Já tinham colocado o nome da banda? Sim, o nome, eles já tinham um nome, porque eles têm o talento de rir de si próprio, entende? Então eles achavam o som tão ruim que eles chamavam, som uma porra. Desculpa aí, telespectadores. Aí eles chamavam assim, do nome. Eu falei, gente, esse nome assim, é engraçado, é legal, mas assim, publicamente, vamos dar um outro nome. Aí quando a gente falou, vamos chamar de Semente, então, porque sim, Semente está relacionado, somos todos Semente, né? Então, beleza, aí ficou Semente. Que é o mesmo nome até hoje. Né? E a gente ainda se reúne uma vez por ano, a cada 2 anos, 2 vezes por ano, às vezes, tal. Compomos, seguindo compondo, e assim foi. No 6º ano de medicina, cada um também foi para um lado, um se mudou para Brasília, outro se mudou para o Pernambuco, o outro se mudou para o Grajaú. E aí a gente se via assim, esporadicamente. Aí passamos anos sem nos ver. E aí a vida começa, você se forma, né? Você vai fazer residência, aí eu casei no meio da residência, e foi uma grande alegria encontrar a minha outra metade, né? Estamos juntos até hoje, a doutora Verônica, minha esposa, minha companheira, minha amiga, e meu amor da minha vida, e estamos aí. Fizemos uma família, temos 6 filhos. Maravilha. E a vida continuou. A partir disso, ou seja, quando você percebe que quando você se forma, ou seja, você tem um trabalho, você tem de onde sobreviver e viver, e aí você forma uma família, são bases assim muito inspiradoras, que te dão uma força assim para você
superar todos os obstáculos que vão vindo. Né? Então, e assim, seguir em frente. Né? A família, o trabalho, né? Eles é um moto contínuo. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. E a vida é isso. A vida é assim. A vida é assim, tá? Assim, ninguém só recebe, ou coitados daqueles que só recebem. Também aqueles que só dão, não dá para se manter. Então você tem que ter... Tem que equilibrar, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então a família e o trabalho, elas são fundamentais para isso. Bom, profissionalmente, me formei em medicina, fiz residência em oftalmologia. Desculpa interromper, sem querer interromper, mas já interrompendo. Quando você saiu da faculdade, você já chegou a montar logo um consultório? Você fez concurso público, né? Você chegou a trabalhar no sim. Eu dei uma sorte, né? Assim, Deus me deu a oportunidade de fazer um concurso público quando eu estava me preparando para a residência. Então, eu já era médico. Perfeito. Estava estudando para os concursos de residência e teve um concurso para médico. Aí eu fiz os dois praticamente juntos. Acho que eu fiz um concurso em novembro, dezembro, para residência do ano de 82 e fiz o concurso para médico em janeiro de 82. E passei nos dois. Para atuar em hospital federal. Em hospital federal. Só que eles demoravam a chamar. Sim. Né? Então, o que eu fiz nesse meio tempo? Terminei minha residência. Meu pai, mais uma vez, me deu um ótimo conselho, uma excelente orientação. Falou, meu filho, vai para os Estados Unidos. Vai fazer uma pós-graduação. Mas ele ainda falou, olha, no máximo 1 ano. Mais do que isso, você vai querer ficar e você tem o que fazer aqui no Brasil. Dito e feito, fiz um curso de pós-graduação, depois visitei 4 hospitais, todos de oftalmologia, muito bons, e num desses, o John Hopkins, um hospital que fica ao lado de Washington, tipo o Hospital dos Presidentes, um centro maravilhoso, né, de tudo, de oftalmologia, assim, eu fui chamado para ficar. Nesse hospital? Nesse hospital. Um dos professores me chamou, Sérgio, vem cá, quero conversar com você. Eu falei, decisão delicada. Será que eu fiz alguma besteira? Ele quer falar comigo? Vamos lá. Aí ele, não, vejo que você se aplica, está sempre aqui, está aprendendo, faz boas perguntas. Né? Achei legal isso, ele faz boas perguntas. E a gente precisa de gente assim. Fiquei assim, só vendo. Então, a gente tem um programa de pesquisa, você não quer ficar aqui? Eu falei assim, olha, eu sou caso, não, dá para você ter uma boa vida assim, sabe, aqui e tal, você traz sua família. Aí assim, eu respirei fundo, Assim, olha, eu vou te dizer, eu nem pedi tempo para responder. Eu pensei assim no meu pai, pensei assim na minha família aqui no Brasil, pensei na condição da oftalmologia no Brasil. Aí eu falei assim, olha, professor, eu prefiro voltar. Eu tenho certeza que o senhor vai encontrar excelentes profissionais aqui que vão poder preencher essas vagas, ainda vão sobrar profissionais querendo. Enquanto que no Brasil, eu sinto que eu tenho algo a fazer, eu tenho que de alguma maneira retribuir toda a formação que eu tive, profissional. Eu tive a sorte de estudar sempre em escola pública. Estudei a vida inteira em escola pública, a não ser o ano do vestibular, que fiz um cursinho e tal. Legal. Foi no Pedro II? Não. Estudei no Cícero Pena, uma escolinha em Copacabana, na Atlântica. Depois estudei no Infante Dom Henrique. Que tem até hoje. Né? Tem até hoje. Pedro Álvares Cabral também tem até hoje. Depois fui para o Brasil América e Vetor, nesse preparo para o vestibular. Depois estudei na Unirio. Ou seja, fiz toda a minha carreira. Eu falei assim, não, eu tenho uma dívida. No bom sentido, eu tenho uma dívida. Eu quero retribuir o que eu recebi. E vou voltar. Aí voltei. Sim, coincidentemente eu voltei, fui chamado para aquele concurso que eu tinha feito 2 anos antes. Aí fiquei como médico do Hospital Servidores do Estado durante quase uma década e
conheci pessoas incríveis, pude fazer um trabalho legal, introduzir lá a cirurgia de miopia, que era uma novidade na época, não existia no serviço público. Ajudei o Dr. Aderbal Albuquerque Alves, meu chefe, um mentor meu também, no Hospital de Servidores. A gente elaborou, quando eu vim dos Estados Unidos, eu trouxe o conceito de cirurgia ambulatorial. Até então a cirurgia era só hospitalar, a cirurgia oftalmológica. Então, assim, existiam filas e filas e filas para operar, porque era um centro cirúrgico geral. Aí eu falei, não, professor, a gente pode fazer um centro cirúrgico exclusivo para oftalmologia. E assim a gente fez lá e, paralelamente, eu fiz isso também na clínica. Porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu voltei da residência, assim, a clínica era o meu pai. Sim. Era o meu pai, um telefone, uma secretária. Aquele conceito bem tradicional. Eu falei, poxa, pai, sabe, a gente está perdendo muita ligação. E já voltou também com ideias, né? Também. Sim, falei, olha, vamos ampliar. Ele falou assim, olha, meu filho, eu fico aqui no meu cantinho, mas você tem carta branca, faz o que você quiser. Legal. Aí eu falei, então tá bom. Aí aluguei a sala do lado, coloquei minha esposa para trabalhar, ampliei a telefonia, chamei mais uma secretária e fiz um centro de exames, e depois fiz o centro cirúrgico, que funciona já há 35 anos. Específico em catarata. Especializado em catarata. Sim, mas também fiz muita cirurgia de glaucoma, transplante de córnea, cirurgia de miopia, mas essencialmente, à medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me dedicando à cirurgia de catarata. Hoje faço continuo fazendo muita cirurgia de catarata, graças a Deus, e também os tratamentos mais novos para degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética com edema macular, que são, infelizmente, muito comuns e antigamente tinha um prognóstico muito ruim e, graças a Deus, hoje a gente consegue recuperar muitas pessoas que estão com a visão comprometida e aquelas que estão com a visão parcialmente comprometida, você consegue reverter um pouco e não permitir que aquilo progrida como progredia antigamente. Então, é um trabalho, assim, muito gratificante. Eu me sinto, assim, honrado. Dá um outro sentido à vida, né, do paciente. Isso. Do paciente, do médico, a gente recebe tantas bênçãos, assim, Maravilha. Todo dia, assim, eu saio no final do dia renovado. Maravilha. Renovado. Sim. E vou para o trabalho no dia seguinte também, assim, empolgado. Poxa, uau! Sabe? Tenho trabalho, vou fazer uma coisa boa, sabe? Sim, com certeza. Vou fazer uma coisa boa. Isso é, como eu falei, é o que move a pessoa, né? Assim, essa sensação tudo que a gente faz com amor, né? Isso, carinho. Com amor, carinho e bem cercado. Sim. Sabe? Trabalhar com boas pessoas. Sim. Mando aqui um agradecimento a todos aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, todos os nossos colaboradores de hoje, de ontem, de amanhã. Sim, porque todos estão envolvidos na missão de ajudar as pessoas a enxergar bem e, consequentemente, de viver bem. Entende? Assim, porque a pessoa, quando Deus o livre, vai perdendo a visão, é muito deprimente. Então, a pessoa, quando recupera, ela renasce. Tanto que no judaísmo, né, existe um conceito de que uma pessoa que é cega, ela é como se fosse morta. Então, quando o médico ajuda uma pessoa a recuperar a visão, é como se você estivesse fazendo um renascimento. Então, assim, realmente é um trabalho muito emocionante, muito legal e, sim, peço a Deus para permitir que, enquanto Ele quiser, estou aí. Se Deus quiser. Vamos aí. Sérgio, gostaria que você comentasse um pouco. Uma vez eu lembro que a gente conversou sobre isso, você falou sobre as técnicas de hipnose em relação a pessoas de uma certa idade, né, porque não não são propensas a receber anestesia. Certo. Olha, isso daí tem uma base científica. Os indianos, né, eles
tem a meditação e a hipnose parte do dia a dia deles, né? A meditação é um conceito que hoje está, graças a Deus, muito divulgado. Existem vários aplicativos que ensinam a pessoa a recuperar o foco, a recuperar a tranquilidade, assim, através da meditação, através da respiração. E um grupo de médicos indianos trouxeram esse conceito cientificamente para a oftalmologia, fazendo cirurgias com anestesia mínima, sabe assim, só colírio. Na época era anestesia geral, outros levavam injeções, né, eram procedimentos muito mais agressivos. E com esse conceito se viu que era possível fazer uma cirurgia efetiva, segura, só com pouca medicação. Mas você precisa, primeiro, garantir ao paciente e, em consequência, a você mesmo, que você vai fazer uma cirurgia indolor. Então, perfeito. Existem colírios que já fazem isso, provocam uma anestesia total. Os pacientes operam hoje acordados, alguns que são muito tensos ou que não são colaborativos, como, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer e têm catarata, pessoas que são especiais e não conseguem colaborar, então precisam de uma sedação. Quem precisa de uma sedação, a gente faz uma sedação mais profunda. Quem não precisa de uma sedação, a gente faz uma anestesia tópica, uma sedação leve. Mas, assim, o falar do médico durante o procedimento, antes do procedimento, sabe, o comando de respirar, né, aquilo vai fazendo o paciente relaxar e se tornar mais colaborador. Mas, assim, eu trabalho sempre com anestesistas, como você falou, o doutor Mário, né, que me acompanha desde a faculdade. Um abraço aí pro Mário. Doutor Mário. Valeu. E assim, estamos nesse trabalho que é garantir ao paciente um procedimento tranquilo, que ele tenha uma boa recordação daquilo. De duas uma, ou ele não vai lembrar de nada, porque ele foi sedado, ou então ele vai dizer, não, operei, não senti nada. Você já estabelece aquela lembro confiança. De ver a confiança. Lembro de ter visto algumas cores, uma coisa meio psicodélica. Alguns falam, né, uma coisa meio psicodélica, porque são os reflexos da luz do microscópio, essas coisas assim que ajudam nessa sensação. Então, sim, mas é importante a palavra do médico, né? A palavra do médico, porque a palavra do médico vai transmitindo ao paciente uma sensação de segurança, de tranquilidade, né? Porque é um momento muito delicado, né? O olho tão sensível, a visão tão importante. Então, assim, é fundamental que a pessoa esteja bem relaxada, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez tenha respondido um pouco a sua pergunta. Com certeza. Bem, voltando então à parte musical, você continuou elaborando assim, os seus projetos na área da música, com a banda Semente. Conta um pouquinho. Bom, assim, eu não consigo parar de tocar. Assim, ainda bem, né? Assim, bem. Faz parte. Assim, eu procuro ter um violão sempre à mão, né? Chegar em casa. O instrumento chama a gente, né? Dar aquele dedilhado, né? E às vezes não é o violão, é a flauta, às vezes a flauta é o piano. Então, assim, eu acabei fazendo na música o oposto que eu fiz na medicina, né? Na medicina eu me super especializei, sou médico, sou oftalmologista, sou cirurgião de catarata, assim. Então, assim, fui afunilando. Sim. Já na música, eu fiz o oposto.
Eu gosto de música, eu gosto de ouvir música, eu gosto de tocar sozinho, eu gosto de tocar com os meus amigos, eu gosto de improvisar, eu gosto de piano, eu gosto de violão, eu gosto de flauta, eu gosto de sax. Então, assim, eu toco de forma amadora, assim, não tenho o menor problema em dizer isso. Toca bem, né? Violão, guitarra, piano, saxofone, flauta. Então, assim, eu fui diversificando os instrumentos e buscando um caminho de me expressar dentro de cada instrumento, entende? Porque eu acho que a música, para mim, ela não é só, como diz um amigo meu, cosquinha no ouvido, sabe? Ela não faz só cosquinha no ouvido, ela faz uma cosquinha no coração, entende? Aqui no teu córtex frontal, assim, na tua cognição. Então, é muito bom ter um momento de relaxamento. E eu continuo com esse hábito de registrar. Então, nisso... Compondo, né? Também. Compondo, sempre, né? Então, assim, eu fiz 3 álbuns solos, estão todos eles no Spotify, todos nas Apple Music, até no TikTok, eu acho. E é interessante... Vamos colocar na descrição aqui. É interessante que quando você entra nessas plataformas, e eu contratei uma plataforma para administrar isso, e eles te mandam mensalmente quem tocou, aonde tocou, né, que música que tocou, qual plataforma que tocou. Aí eu recebo uma vez por mês, assim, uma lista de umas 400, 500 audições do som. Um fluxograma, né? Um mapa de tudo que foi executado. Por quê? Porque eles te dão lá um 0,001 centavo por cada vez que alguém ouve você, né? Sim. E lá estão os meus trabalhos, estão os trabalhos do Semente, estão os trabalhos... o nosso que a gente... Do True Illusion. Então, assim, tem vários trabalhos que eu fui fazendo ao longo de todos esses anos que estão lá registrados, né? E com isso, assim, a gente... Poxa, alguém me ouviu na China. Nossa! Na Irlanda, sabe? Na Bósnia. Também pequeno, né? Na Ucrânia. Sabe, na Argentina, no México, assim, na África do Sul. Nossa, então, assim, legal. Você vai ver na Europa inteira. Então, assim, poxa vida, caramba. Isso, assim, antigamente teria uma repercussão comercial muito grande. Hoje eu sei que isso, 500 audições no mês, não é nada no mundo da internet. Não, mas só o fato, né, de você estar tomando conhecimento que a sua música está atravessando fronteiras, né? Isso é muito legal, assim, é muito gratificante. Isso aí. Sérgio, vamos para as considerações finais. Ok. Queria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores, assim, o que você acha mais importante, assim, para a gente continuar vivendo assim feliz, né? Para a gente conseguir ultrapassar e passar por essa vida que uns acham que é um pouco complexa, outros acham que a vida a gente aprende todo dia. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Uau, olha, assim, acho que como eu já antecipei, eu acho que é muito importante a pessoa cultivar bons hábitos, né? E quais seriam esses bons hábitos? Primeiro, cultivar um bom pensamento, né? Perfeito. Por que o pensamento? Porque o pensamento, ele influencia o coração, o emocional. Se a pessoa se leva só pelo emocional, às vezes ela pode fazer coisas impulsivamente que podem vir ali prejudicar, Deus o livre. Então, cultivar bons pensamentos, você influencia a você ter boas emoções. Se você tem bons pensamentos em relação à vida, que a vida
cheia de coisas boas, que, né, Deus está influenciando em tudo que Deus faz é para o bem, né, a gente entenda ou não entenda, que é Ele que comanda o mundo e que a gente está aqui só de passagem. Então você alivia muito a carga de preocupação Sim. que você tem na vida. Então você reconhecer isso, sabe, desenvolver esse sentimento de humildade perante a vida, né? Com certeza. E de bons pensamentos, você vai conduzir isso, como eu falei, influenciar o seu coração, e o seu coração vai ter, sabe, mais tranquilidade, mais paz, e isso vai fazer com que você tenha boas ações, que as ações elas vêm em consequência do que você pensa e do que você sente. Isso. E essas boas ações elas vão se manifestar nesse mundo através de quê? Dos seus relacionamentos, na sua família, na sua esposa, na sua namorada, no seu trabalho, nos seus filhos, nos seus netos. Né? Vibrações positivas. Assim, isso. Sim, eu acho que é mais do que somente o pensamento positivo, entende? Assim, é você ter essa noção, mas isso requer treinamento, isso você requer, assim, Perfeito. Acordar todo dia e obrigado, meu Deus, por mais um dia, sabe? E dormir de noite, ai, que boa essa cama, que beleza, obrigado. Esse foi um dia bom, fiz uma besteira aqui, fiz uma besteira ali, não quero fazer mais, quero melhorar. E dormir assim, ó, limpo, entende? Então, assim, esses são todas ações, né, que vão te fazendo, sabe, você buscar ser uma pessoa melhor, influenciar as pessoas para o bem com as suas ações, né? Eu acho que isso daí vai influenciar na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu hobby, né? E quando você passa a ter esse tipo de pensamento, tudo tá ligado a isso. Você vai malhar, poxa, vou malhar para quê? Ficar mais saudável, ter uma vida legal, poder servir, sabe? Você vai comer, você não vai comer para encher a pança, você vai comer, vai ficar forte, vai ficar bem, vou limitar meu desejo de comer, vou segurar um pouquinho para não ficar assim demais, sabe? Também não vou fazer jejum, não, sabe? Jejum são momentos muito especiais na vida, né? Assim, e aí vai. Então é isso. Cultivem bons pensamentos, sabe? Que se liguem a Deus, né? E tudo vai melhorando. Isso aí. Muito obrigado. Nada. Doutor Sérgio Benchimol. Foi um grande prazer termos você aqui no nosso podcast. Tá? Obrigado, Roberto. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Download Podcast. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui.